E Donald Trump está falindo os Estados Unidos? O mundo? O que é que vocês acham disso? Depois de todos os comentários, vários vídeos de economistas, pessoas esquerdistas, direitistas, o que acham, agora chegou a minha vez de dizer o que é que eu penso. Por que Donald Trump fez isso? Quais são as consequências deste ano ainda, 2025, e o que pode estar rolando para 2026? Ficou curioso? Então, roda aí. Olá amigos, seja bem-vindo aqui ao canal do Edson do Alabama. Eu não sou economista, eu não sou nenhum financista e muito menos algum matemático financeiro, mas um cara que sempre observa às vezes os detalhes da vida, principalmente quando as coisas estão para acontecer um pouco à frente que muita gente no momento não enxerga. Vamos entender o que Donald Trump fez, comparando um pouco com a nossa vida da maneira mais simples possível, tá? Imagine você que leva uma vida aí no Brasil, tem uma família para sustentar, você ganha um salário e nesse salário você tem as suas despesas. E aí você percebe que a vida que você leva, o seu salário, ele não te deixa uma vida confortável financeiramente, porque você deixou dívidas. Dívidas que são do parcelamento do carro que você comprou, da casa que você paga, seja um aluguel ou seja uma prestação da sua casa própria, é a despesa que você paga de um cartão de crédito que às vezes não conseguiu quitar e está pagando parcelado. E assim você vai somando essa dívida. Quando você vê, você gasta mais do que você arrecada. E nisso aí você percebe que se você não tomar uma certa atitude, vai virar uma bola de neve. E às vezes não, muitas vezes vira uma dívida impagável. Você está conhecendo esse cenário, mais ou menos assim? Porque no Brasil é assim. E você acha que aqui nos Estados Unidos não existe isso? Você tem a visão de que acha que todos são milionários aqui nos Estados Unidos porque vivemos em dólar, tudo é mais barato? Você acha que eu não tenho dívidas para pagar? Você acha que eu consigo arrecadar mais do que eu gasto, inclusive com a minha empresa? Pois é. Se você pensa assim, você está enganado. Você descobre que é assim que o mundo vive. Não estou falando aqui não porque é capitalismo, é socialismo, não. Eu estou falando que por onde você andar nesse globo terrestre, você vai descobrir que bilhões de pessoas vivem assim. E foi assim que Donald Trump começou a perceber desde quando assumiu o governo americano. Ele descobriu o seguinte, que os Estados Unidos têm uma dívida particular, eu estou falando apenas o governo, sendo federal, estadual, uma dívida, setor financeiro, apenas chegando quase de 37 trilhões de dólares. É uma conta que a gente não sabe nem contar, né? Não sabe nem como é que cabe isso no banco, essa dívida que o país tem. Foi isso que ele recebeu na sua segunda administração. Ele descobriu que o povo americano também gasta muito. E somando com as dívidas do que o
povo americano tem, o governo, o servidor, tudo em mão, que nesse quadro que você está vendo aí, os Estados Unidos tem uma dívida apenas, somando tudo isso, de mais de 100 trilhões de dólares. E você vê nesse quadro o que era em 2014 e passando em 10 anos, quanto essa dívida agora está rolando. Isso no final de 2024. Então, o presidente percebeu que, se continuar rolando essa dívida, aumentando cada vez mais, o país gastando mais do que recebe, o país quebra, vai virar uma dívida impagável, ou a famosa bola de neve. E ele, como um investidor, como empresário que já faliu 9 vezes, aí na versão dos pessimistas, ele também vai quebrar os Estados Unidos. E vai, uma vez os Estados Unidos quebrado, vai gerar uma quebradeira global. Porque o mundo depende dos Estados Unidos economicamente. Infelizmente, é uma verdade em que o mundo gira em cima desse termômetro que chama os Estados Unidos. E aí, lógico, como nós só estamos enxergando o hoje, o momento, o agora, estamos jogando, igual a frase de Chico Buarque de Holanda, a pedra na geni. Pois é, porque ele tarifou o mundo cobrando horrores. Como já falei isso em live. Mas ninguém foi lá atrás descobrir qual o motivo real dessa causa. Apenas, como eu disse, jogou a pedra no geni. Ele enxergou o seguinte: como um empresário, como um empreendedor, os Estados Unidos precisa arrecadar fundos financeiros vindo do mundo que deve aos Estados Unidos também. Não só os Estados Unidos é o país que mais deve no mundo, mas como também tem muitos países que devem aos Estados Unidos. E ele começou a enxergar na sua administração, pois ele já falava isso em seu comício em 2024, que precisava tarifar o mundo. Foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele fez, ele descobriu que dentro do sistema público americano estava tendo um rombo desse tamanho de falcatruas, de problemas de corrupção. Edson, tem corrupção nos Estados Unidos? Sim, tem. E ele contratou um especialista para descobrir o que é que estava rolando no sistema público. E nessa história, ele resolveu demitir milhares de funcionários públicos pelas quais não estavam servindo a comunidade americana, ou fazendo o corpo mole, ou simplesmente levando a vida tipo, eu estou ganhando, mas tá bom isso aí, portanto eu estou recebendo. O que eu faço, se é bom ou ruim, não interessa a ninguém. E ele começou a demitir as pessoas. E aí foi um desespero, aquela coisa toda. Só nessa demissão, o governo arrecadou, no primeiro mês, apenas 3 trilhões de dólares. Resolveu cortar muita coisa desnecessária que governos anteriores, principalmente o mais recente, o governo Biden, emprestou os Estados Unidos ao mundo sem perguntar
se estava podendo fazer esse empréstimo para o mundo. Se você olhar esse segundo quadro aqui, você vai descobrir que ali existe as cores que são de governos republicanos e governos democratas. Perceba que os democratas que estão ali marcando a cor azul gastaram mais do que os governos republicanos. Edson está dizendo que os democratas são burros, foi ele que ajudar a falir o país? Com certeza. Ah, mas os republicanos também gastaram com as guerras? Com certeza. Apenas o gasto que os Estados Unidos têm com a OTAN, que está reunido entre ele e mais 20 e poucos países, né, para defender a Europa contra a Rússia, contra países inimigos, é apenas de 860 bilhões de dólares anuais, enquanto os outros países eles não chegam a gastar nem sequer 100 bilhões de dólares anuais. Quando o presidente falou, precisamos sair da OTAN, precisamos colocar esse dinheiro em caixa no país, ele é condenado. E aí, como é que fica? Está aí o segundo motivo por que ele teve que arrecadar esse dinheiro. Terceiro motivo, falei até recentemente aqui em algumas lives do canal. O presidente descobriu que apenas os imigrantes indocumentados e ilegais, e eles recebem uma grande quantidade de dinheiro anual, e eles repassam a maioria desse dinheiro para o seu país de origem. E o rombo que ele deixa é muito grande para a Receita Federal Americana. Então, ele resolveu começar a perseguir e deportar as pessoas que deixaram esse rombo e exigir mais rigorosamente que as pessoas paguem os impostos. Está aqui no país, você quer se legalizar, então siga a risca. Como já falei em vídeo aqui, pagar imposto nos Estados Unidos é a coisa mais importante que tem. Isso são apenas um dos motivos, claro, desses 3 motivos que os Estados Unidos se encontram em uma recessão. É verdade. Eu mesmo, como empresário, durante esses primeiros 4 meses, eu tenho feito muito menos do que foi em relação ao ano anterior. Quer dizer o quê? Poucas pessoas estão vindo para cá para curtir as praias da nossa região. E nisso eu tenho menos limpeza. Tendo menos limpeza, o meu empregado vai ter menos trabalho. Ele tendo menos trabalho, ele vai ter menos dinheiro para se sustentar. E eu fico impossibilitado de ter que contratar mais pessoas, como muitas pessoas aqui estão com vagas abertas, mas as empresas estão exigindo muito para a pessoa estar sendo contratada e valer a pena. Então, está tendo uma redução muito grande de contratação de empregos neste período. Mas Edson, o que é que você enxerga depois de tudo isso? Você acha que o mundo vai acabar? Que os Estados Unidos vai ser destruído? Como eu já vi alguns inscritos falando, o Make America Great Again, o MAGA está destruindo, né? Que os Estados Unidos está acabando, que todo o império um dia acaba, ou que a China está dominando o mundo. Não é verdade? Tá bom. Isso é a sua visão pessimista. A minha otimista é que eu acredito que 2026, que está chegando aí, falta 8 meses, vai acontecer o fim dessa recessão, que eu acho que é uma recessão rápida, não é uma recessão de anos, tá? Eu acredito que vai existir
juros mais baixos e acredito também que o mundo vai normalizar economicamente para o ano que vem. É necessário fazer mudanças. Lembre-se que uma frase que eu aprendi uma vez quando fazia faculdade de História: os loucos construíram um barco e os espertos construíram o Titanic. Então, fica aí essa reflexão para você que está achando que o presidente Trump está falindo a América. Falou? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.